Uma boa tarde, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e amigos do Face. Nesse sábado, 6 de abril de 2024, nós nessa tarde podermos meditarmos na palavra do Senhor, na palavra do Senhor Jesus, e nós devemos a cada dia nos apegarmos com a sua palavra, que é a nossa força, ela vem somente de Cristo. E essa tarde, nesse sábado, o Senhor me leva no livro do Atos dos Apóstolos, né? O Senhor me leva ali na vida do apóstolo Paulo, né? No início da sua caminhada, antes de se converter, ele era Saulo, né? Depois do encontro com Cristo, ele se torna Paulo, o grande apóstolo Paulo, missionário, pregador do Evangelho, né? Um homem que outrora, né, era perseguidor. Mas o Senhor traz ao meu coração, né, como nós conhecemos a história, a vida, né, através das escrituras de Paulo, né? Paulo, como nós sabemos, ele era um soldado da reserva romana, né? E ele nasceu em Tarso, na cidade de Tarso, né? E Paulo, da sua infância, né? Desde criança, Paulo sempre foi instruído, né? Ele sempre foi ensinado na lei de Moisés, né? Ele aprendeu isso, né? Um aluno, ele era ali, né? E ele tinha um professor, um rabino que se chamava Gamaliel, e ele instruiu Paulo, né? A sua caminhada, né? E Paulo então se tornou um homem zeloso, né, do judaísmo, né? Ele zelava pelo judaísmo, ele era um homem que lutava, né, pelas tradições, né, que foi ensinado a ele, que ele aprendeu desde criança, né, a ser um homem, né, um romano, né, e seguir as tradições, né, que seus pais que ensinaram a ele, né? Paulo então tinha esse zelo, né, pela lei de Moisés, pelos ensinos que ele recebia deste rabino Gamaliel, né, que instruiu eles a defender, a ser um homem defensor da lei, né? Paulo, quando ele cresce, então ele se torna ali um homem com autoridade, né? A Bíblia fala que ele era um homem que comandava um exército, né? Ele tinha poder ali, ele tinha autoridade ali com aquele povo, né, que ele comandava, né? E Paulo, então, quando ele ouve falar que existia um povo, né, do caminho, um povo que era os cristãos, né, que quem seguia Jesus naquela época eram os do caminho, né, e reverenciavam Jesus. Paulo, quando ele entendeu, ele descobriu isso. Ele viu como os cristãos como uma ameaça para o judaísmo, né? Uma ameaça. Então, o que ele faz? A Bíblia diz que Paulo, né, ele estava presente na morte de Estevão. Ele foi um que autorizou, que assinou a morte, a execução de Estevão. Estevão foi executado, né? Estevão foi aquela morte por apedrejamento, e ele estava ali. Paulo estava ali. Saulo, né, estava ali vendo tudo, né? No momento que ele vê a morte de Estevão, né, dali em diante Paulo se levanta, né, com aquele desejo no seu coração, com aquela vontade no seu coração de prender aqueles cristãos, aqueles que eram do caminho. O desejo dele era prender os crentes, aqueles que criam em Cristo, porque era uma ameaça para ele, era uma ameaça para o judaísmo, era uma ameaça para a lei de Moisés naquele momento, porque ele defendia de dente, com sangue, ele defendia, né? Era a verdade para ele, era a lei de Moisés naquele momento. A verdade para ele era o judaísmo. Foi onde ele foi instruído, onde ele aprendeu, né? Então não tinha outra religião que pudesse, né? Então ele defendia. A Bíblia diz que ele vai o quê? Ele pede carta os sacerdotes. E ele vai em busca então de cristãos. E a ida dele era para Damasco. Aonde Paulo vai? A Damasco, porque tinha crentes cristãos lá, anunciando Jesus, crendo em Jesus, buscando Jesus. Então,
A missão de Paulo era o quê? Era ir a Damasco e prender todos que estavam lá professando sua fé em Jesus e trazer preso. Uns iria executar, outros iria colocar em encarceramento, presos, porque ele não queria mais que ninguém falasse em Jesus. Ele não queria que ninguém mais seguisse Jesus. Esse era o desejo dele naquele momento. Paulo estava com o seu coração voltado para destruir os crentes daquela época. Aqueles que seguiam o caminho. E o caminho era Jesus. Não é os crentes de caminho, era o caminho, significava aqueles que seguissem Jesus eram os do caminho. Então ele foi buscar esse povo. Ele foi atrás para pegar esses crentes. E o desejo dele era trazer todos presos. Para ser julgado, quem sabe ser condenado ou ser lançado numa prisão. E o que a Bíblia diz? Nessa tarde, nós vamos ler o texto, meus irmãos. Nós vamos ler o texto, Atos capítulo 9. É bom estar lendo até o versículo 5. Você pode ler a tua Bíblia, você pode ler também. Todos podem fazer a leitura da palavra, né? Diz assim a palavra do Senhor. Entremente, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, durante a sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe falava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Veja só, Paulo estava perseguindo os cristãos. Ali naquele momento a perseguição dele era contra os cristãos. Naquele momento era focado contra os cristãos. Mas neste caminho para Damasco, ele tem uma surpresa. Jesus Cristo defronta Paulo no caminho para Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha só, irmão. Paulo não estava perseguindo somente ali os cristãos naquele momento. Paulo estava perseguindo o próprio Jesus Cristo. Jesus disse para ele: por que tu me persegues? Veja só, irmão. Paulo, ali, naquele momento, Paulo há no seu coração, Jesus transforma Paulo daquele momento em diante. Daquele momento em diante ali, que Saulo cai por terra. Naquele momento que Jesus fala com ele, ele cai por terra. E ali Paulo vai entender que ele estava perseguindo o próprio Deus, o próprio Yahvé, Jesus Cristo, naquele momento. Por isso eu digo para você, meu irmão, aquele homem, aquela mulher, que Deus tem um propósito com ele. Ninguém pode impedir o seu progresso. Paulo, Deus escolheu ele. Paulo, Deus já estava olhando para ele. Sabia que ele era um homem zeloso, que ele era um homem dedicado. E Jesus apareceu para ele no caminho para Damasco. E ali a Bíblia diz que ele cai por terra, ele fica cego. Então Paulo é conduzido à cidade de Damasco. E ali o Senhor Todo-Poderoso prepara um homem, Ananias, para orar para ele. Paulo fica 3 dias, 3 noites orando e buscando. O que eu quero dizer para você nessa tarde, meu irmão? O que eu quero colocar com a vida do apóstolo Paulo para a minha vida e para a tua nessa tarde? Eu quero dizer para você que quando um homem, quando uma mulher, verdadeiramente ele tem um encontro com Jesus Cristo de Nazaré, ele nunca mais vai ser a mesma pessoa. Ele nunca mais vai ser o mesmo homem. Tudo aquilo que ele pensava que era certo cairá por terra. Todo o seu achismo cairá por terra. Todo o seu pensar, o seu agir, tudo que nós pensamos antes de nós conhecer Jesus, que nós achamos que nós entendemos, quando nós encontramos, quando Jesus nos encontra, irmãos,
tudo cai por terra, a nossa sabedoria, ela não vale mais nada, o nosso entendimento não tem valor nenhum, porque é Cristo quem vai dar a ordem, Cristo que vai governar a minha vida e a tua. Paulo, nesse momento que ele tem um encontro com o Senhor, a sua vida é transformada, a sua vida é renovada. Há um novo Paulo, agora é Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, antes outrora perseguidor, agora pregador do Evangelho. Olha a transformação que Jesus Cristo faz na vida do homem. Olha a transformação, a mudança 360 graus, a mudança da água para o vinho. Deus transformou a vida dele e tornou ele o maior evangelista de todos os séculos, o maior pregador de todos os séculos, o apóstolo Paulo, o grande evangelista, o grande homem de Deus escolhido. E quantos estão por essa terra, Deus tem olhado para eles, Deus quer usar homens e mulheres, mas eles estão se acovardando. Você e eu, Deus nos chamou para ser profetas, irmão, nessa terra. Deus nos chamou para ser instrumento dele nessa terra. Olha só quem era Paulo, meu irmão. Paulo era um homem sanguinário, um homem mau outrora, um homem que não pensava em duas vezes em matar um cristão. Homem que se passava a espada no pescoço do cristão, decapitava. Paulo não tinha piedade de crente. Mas quando ele encontra o dono dos céus e da terra, o Criador dos céus e da terra, quando ele encontra aquele que fez todas as coisas, aquele que formou minha vida e a tua, quando Paulo encontra o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele Paulo, outrora mau e ruim, cai por terra. Eis que ali, na entrada de Damasco, quando Paulo cai por terra, Jesus fala com ele, nasce um novo homem, um novo Paulo, um homem cheio da sua graça, um homem cheio de poder e autoridade, que pregou o evangelho por milhares e milhares de almas, e milhares de vidas foram alcançadas pela pregação do grande apóstolo Paulo. Por isso devemos pregar o evangelho, irmãos. Por isso não devemos nos cansar de falar da verdade de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de Cristo Jesus. E após a sua conversão, meu irmão, Paulo, outrora que era um homem temente ao judaísmo, um homem que defendia o judaísmo em unhas e dentes, Paulo vai falar na sua palavra lá em Filipenses, abra lá comigo. No livro de Filipenses, capítulo 3, no verso 8, olha só o que Paulo vai dizer. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Irmãos, que conversão maravilhosa! Olha só Paulo, tudo que ele entendia do judaísmo, da lei, tudo que ele aprendeu, irmão, tudo que ele foi colocado na sua mente, no seu coração, através de Gamaliel, seu grande professor, Rabino, tudo que ele aprendeu ali, o que ele diz, meu irmão? Olha só a conversão, quando nós conhecemos Jesus, o que nós achamos que nós sabemos, que nós temos posicionamento, dizendo, eu sou assim, eu faço, eu sou assim. Não, Paulo, tudo que ele achava que ele sabia, tudo que ele achava que ele entendia, ele viu que ele não entendia nada. Então ele vai dizer, meu irmão, aqui em Filipenses, na carta de Filipenses, capítulo 3, no versículo 8, ele vai dizer tudo que ele aprendeu. Olha só a conversão. Quando acontece a conversão na minha vida e na tua? Nós se tornemos, sabe o quê? Servos, vasos. Nós se tornemos, irmãos, simples, humildes, sinceros. Nós olhamos para o que nós aprendemos dos nossos pais, muitas vezes. Nós vimos que aquilo lá não era nada, não valia nada. Agora nós estamos aprendendo o Evangelho puro, santo, imaculado, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando ele conhece Jesus, o que ele vai dizer? Eu considero tudo que eu aprendi do judaísmo, de Gamaliel, de todos aqueles que me ensinaram, eu considero tudo isso como esterco. Olha só, como esterco
para ganhar a Cristo Jesus. Quero dizer para você nessa tarde, nesse sábado, Jesus tem uma grande obra na tua vida, meu irmão. Jesus, Ele está olhando para você, e Ele está apostando em você. Ele está dizendo, vem, me sirva, entrega seu coração, a sua vida a mim, e eu vou transformar a sua vida como eu transformei a de Paulo. Jesus pode transformar a minha vida e a tua. Basta eu querer, basta você querer. Basta eu decidir. Jesus te ama. Jesus derramou seu sangue precioso naquela cruz para te resgatar do pecado. E eu digo para você nessa tarde, Deus tem planos com você, propósito com você, projeto com você. Ele quer usar a tua vida, meu irmão. Ele quer usar a tua vida, meu irmão. Então, abra teu coração, prega a palavra. Não se acovarde, não. Tantas vidas que estão precisando ouvir uma palavra. Quantas vidas estão precisando ouvir que Jesus é a salvação. Quantas vidas que estão por aí sem alegria no seu coração. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, você pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas se você entregar a tua vida para Cristo, a partir do momento que você decidir entregar a tua vida para Jesus, você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será a mesma. Você será uma pessoa totalmente dependente de Jesus em todos os seus caminhos da tua vida. Jesus vai te sustentar no teu andar, no teu caminhar. Porque Jesus, Ele é tudo para nós. Sem Ele nós não somos nada, mas entenda isso. Sem Jesus você não é nada. Mas com Jesus você é vitorioso. Porque Ele garante a tua vitória. O Cordeiro Santo de Deus garante a tua vitória. E Ele está contigo. Nessa tarde eu declaro na tua vida, em nome de Jesus, que você a partir de hoje vai buscar mais a sua presença, vai se encher do Espírito Santo, para que Ele possa te usar como profeta nessa terra. Em nome de Jesus. Eu vou orar pela tua vida nessa tarde. Em nome de Jesus. Pai amado, nessa tarde, Senhor, eu oro por todos que vão ouvir, Pai amado, este vídeo, Pai. Que a tua mão de poder alcance a cada um, Senhor Jesus. E o que eles estão precisando, Papai amado, conceda aos seus corações, Pai. Enche os seus corações de alegria, Espírito Santo de Deus, e renova a sua fé. E que eles possam ser instrumento nas tuas mãos, Pai. Usa, Pai amado, a cada um, Pai. Abençoa os lares, Pai. Abençoa as famílias, Pai. Abençoa os necessitados, Pai. Abençoa, Pai, aqueles que estão enfermos nos hospitais, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu oro nessa tarde. Eu te peço, Pai, abençoa cada um. É que eu te peço, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Até o próximo sábado. Te aguardo. Amém?